Hoje nós vamos estudar um pouco do sacerdócio de Melquisedeque e o que isso significa para nós. Paz de Cristo, meus irmãos, você está aqui no canal Reino de Deus e hoje nós vamos estudar sobre este sacerdócio, que é o sacerdócio de Melquisedeque, que infelizmente muitas pessoas não entendem. Então fica até o final do vídeo que você vai entender melhor sobre isso. Mas antes de iniciarmos o vídeo, eu quero dizer para você se inscrever, compartilhar e deixar o seu like, que você me ajuda muito aqui nesse canal. Você faz esse canal ter um engajamento cada vez maior. Também quero dizer para você que está aqui no ar o nosso treinamento escatológico. Estamos na 7ª aula e agora vamos ter a 8ª aula, que nós vamos tratar do anticristo. Nós vamos fazer um vídeo especial sobre o anticristo, complementando os nossos vídeos que nós fizemos sobre o anticristo, ok? E eu também quero dizer para você, irmãos, que nós estamos fazendo uma vaquinha para adquirirmos equipamentos melhores. Você pode ajudar com qualquer quantia e aqui na descrição vai estar o link da vaquinha. Você vai estar ajudando aqui o canal a ter uma qualidade melhor, podemos fazer lives melhores, você vai me ajudar muito, tá bom? Mas sem mais delongas, eu quero falar aqui com você do sacerdócio de Melquisedeque. Ouve-se muito falar na internet de sacerdotes, reinos, etc. Mas eu vejo, irmãos, que falta muitas vezes nós estudarmos profundamente na Escritura quem foi, ou melhor, o que é o sacerdócio de Melquisedeque. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás onde eu falava que Abraão esteve com Melquisedeque e Melquisedeque mostrou para ele a relação com a Nova Jerusalém. Tratamos sobre Salém e tudo mais. Então esse vídeo vai estar lá no final. Então Melquisedeque, irmãos, ele representa, ele fala de um sacerdote eterno e hoje o Cristo, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então por isso você precisa entender com bastante detalhes essa questão. Só que, irmãos, eu quero dizer uma coisa muito importante para você, que é o seguinte: Deus, ele sempre projetou um reino sacerdotal. Porque, irmãos, todas as suas criaturas, de uma certa forma, exercem um sacerdócio para Deus. Mas o homem, quando caiu, ele perdeu esse contato com Deus. Então, hoje nós temos as criaturas celestiais, os anjos, todos aqueles seres que estão diante de Deus, querubins, serafins e tudo mais, são sacerdotes do Senhor. São seres que fazem uma função ministerial. Em Hebreus, por exemplo, é dito que os anjos ministram, eles auxiliam e eles são servos do Senhor, que eles auxiliam aqueles que hão de herdar a salvação. Quando Cristo esteve no deserto 40 dias e 40 noites, depois que ele passou o tempo do seu jejum, os anjos lhe serviam. Então, os anjos, eles têm essa função ministerial. E assim deveria ser os humanos deveriam ser sacerdotes do Senhor. Porque a Bíblia fala, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E este louvar, irmãos, fala de uma certa forma de exercer um serviço sacerdotal. Caim e Abel, você vê lá no princípio, eles exerciam uma função sacerdotal diante do Senhor. Um entregava as primícias e outro entregava a primícia dos animais e outro entregava os frutos da terra. Mas por causa do coração endurecido de Caim, ele não foi aceito. Então, irmãos, Deus, ele sempre quis fazer aqui na terra, com o homem, a imagem daquilo que existe lá no céu. Assim como lá no céu, aqueles seres que estão no céu, eles ministram, eles são servos do Senhor, eles também exercem uma função sacerdotal. Basta você ver no Apocalipse, aqueles querubins, aqueles seres viventes, eles estão executando uma função sacerdotal lá. Os anjos que tocam as trombetas, é claro que existem alegorias aqui, mas tocar a trombeta era uma função sacerdotal, era oferecer ao Senhor dons, dádivas, prestar louvores ao Senhor. Então os sacerdotes, os levitas, eles louvavam ao Senhor no templo. Então são funções sacerdotais que existem. Então precisamos entender isso. Deus, ele sempre quis fazer na terra a imagem daquilo que é no céu. E se eu disser para você, irmãos, que lá no começo, no tempo que o povo saiu do deserto, ou melhor, que o povo saiu do Egito e foi até o deserto, a vontade do Senhor era exercer, era levantar um reino sacerdotal, não de apenas uma tribo, da tribo de Levi, mas a vontade dele era levantar um reino de sacerdotes, uma nação sacerdotal de 12 tribos, onde as 12 tribos teriam uma relação com o sacerdócio. Então eu quero demonstrar isso para você, talvez você
não tenha percebido isso na Escritura. Então vamos olhar aqui. Em Êxodo 19, verso 1, diz o seguinte: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Você precisa entender que quando você vê esta expressão, anunciarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel, esta expressão, na realidade, ela não está falando para uma tribo específica, mas ela está falando para uma quantidade de pessoas que vão formar estas tribos. Então, quando fala de casa de Jacó, aqui você já vê o que? As 12 tribos unidas. Quando se fala de filhos de Israel, Deus está falando de 12 tribos. E uma coisa que nós percebemos é que, na verdade, no contexto, é que o sacerdócio Arão era aquele que continha apenas os descendentes de Arão e eles poderiam exercer o sacerdócio. Mas aqui diz Deus, no verso 3, que assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. O quê? Tendes visto o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei até mim. Uma ligação com Apocalipse 12. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardares a minha aliança, então sereis para mim a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vê que legal? Então, todos os povos são do Senhor. Os homens, as nações pertencem ao Senhor. Porém, ele diz que toda a terra é minha, mas vocês serão para mim um povo de propriedade peculiar dentre todos os povos. O que isso significa? Que Deus estava levantando Israel, estava levantando a casa de Jacó como um povo que também era dele. Mas este povo era um povo diferente de todos os outros. Ele era um povo que era peculiar. E qual era a diferença deles? Porque eles guardariam a aliança do Senhor e seriam propriedade peculiar entre os povos. A diferença deles para os outros povos é que eles guardariam a aliança do Senhor, guardariam os mandamentos do Senhor e por isso eles seriam uma nação sacerdotal. E o verso 6 diz assim: vós me sereis um reino de sacerdotes, uma nação santa. Reino de sacerdotes, uma nação santa. Vamos marcar direitinho aqui: um reino de sacerdotes, uma nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui você está vendo que Deus está falando de um reino sacerdotal, e este reino sacerdotal ele está falando para aquelas 12 tribos. Então o que eu quero dizer para você aqui, irmãos, é que na realidade Deus ele sempre teve em mente com Israel fazer um reino de sacerdotes, uma nação sacerdotal não formada apenas da tribo de Arão ou apenas da tribo de Levi, nos contextos que fosse feito o trabalho, a ação sacerdotal. Mas a condição aqui era que eles obedecessem e guardassem a aliança. Então você percebe, irmãos, que quando nós olhamos para isso aqui, algumas lacunas, alguns buracos na interpretação ficam faltando, porque nós não vamos ver mais que Deus vai chamar Israel de uma nação sacerdotal. Mas quando você olha lá para Apocalipse, nós vamos ver que é dito que o Senhor vai fazer o seu povo um reino de sacerdotes, Apocalipse capítulo 20, e eles reinarão com o Senhor durante 1000 anos. Você percebe que isso que foi dito aqui está aparecendo lá em Apocalipse? Por quê? Porque isso aqui não se cumpriu plenamente aqui, mas vai se cumprir na vida daqueles que vão ressuscitar. E aí nós vemos o que? De fato, essa nação sacerdotal. Nós podemos olhar isso, irmãos, quando nós vemos que o sumo sacerdote levava no seu corpo aquele peitoral, e aquele peitoral tinha 12 pedras que correspondiam às 12 tribos de Israel. Então, elas estavam no corpo do sumo sacerdote, apontando o que? O corpo de Cristo. Para quem já estudou sobre as duas casas, entende melhor o que eu estou falando. E aí nós vemos que o sumo sacerdote ele entrava dentro do templo com aquelas vestes,
Todos os dias ele podia entrar no lugar santo com aquelas vestes sacerdotais normais, com aquelas 12 pedras, mostrando que com ele o véu era transpassado, que ele entrava naquele sacerdócio, né, no primeiro tabernáculo ali que nós temos, no primeiro compartimento do tabernáculo. Mas ainda assim você vê que ele levava as 12 tribos consigo para exercer uma função sacerdotal. É claro que uma vez por ano ele tirava aquela roupa e entrava apenas com a roupa de linho, no contexto do dia da expiação, mas daí já é um outro assunto. Então o que nós vemos? Que o sumo sacerdote levava no seu corpo as 12 tribos. Isso está mostrando para nós qual era a vontade de Deus, que houvesse um sacerdote, um sacerdócio composto de 12 tribos. E eu quero mostrar para você que isso se perde num determinado momento. Então veja onde as coisas vão começar a mudar. Nós vemos nos versos atrás que o Senhor disse que seria uma nação sacerdotal se eles obedecessem e guardassem a aliança de Deus, perfeito? Mas olha o que diz aqui no verso 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho, ou seja, as tábuas da aliança do Senhor. Nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus, também escritas. Era a mesma escrita de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou as 2 mãos, as tábuas, e a quebrou no monte, no pé do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Olha que interessante, lá no Monte Sinai Deus deu para eles uma condição de que eles obedecessem ao Senhor, de que eles cumprissem os seus mandamentos, de que se eles fizessem a sua vontade, então eles seriam um reino sacerdotal, um povo peculiar dentre os povos, mas a condição era que eles obedecessem os seus mandamentos e guardassem a sua aliança. Então Moisés ele vai até o monte, fica lá 40 dias e 40 noites, como Cristo ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Porém, a diferença é que naquele contexto, nós vemos que os israelitas, quando viram Moisés a subir ao monte, eles disseram: onde está Moisés, aquele que nos tirou da terra do Egito? Pois já não sabemos o que está acontecendo com ele. E ele disse assim: vamos fazer deuses para nós. Deus havia provado eles durante 40 dias e 40 noites, como foi Cristo. Eles estavam no deserto, sendo provados 40 dias e 40 noites. E eles não foram aprovados. Eles quebraram a aliança do Senhor. Então Moisés, com as 2 tábuas da aliança, enfurecido, porque era o próprio Senhor que se enfureceu, colocou este espírito sobre Moisés. O Espírito Santo estava sobre ele e ele sentiu aquilo que o Senhor estava sentindo, a indignação. Por isso, por meio do próprio Espírito, ele quebra as tábuas. E alguns dizem que isso foi um erro de Moisés. Não foi, irmãos. Foi o próprio Deus que quis mostrar que eles quebraram a aliança. E a aliança com Deus ali foi quebrada, mostrando que eles tinham o coração duro. Por isso ela é quebrada, para mostrar que eles não tinham o coração reto diante do Senhor. Então aqui nós vemos que aquilo que foi dito, que eles seriam uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes, se eles obedecessem à voz do Senhor, aqui foi quebrado. Mas aí você vai me perguntar, mas como Levi então recebeu o sacerdócio? Vamos continuar no texto. Verso 22, respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor? Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quando este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe tem acontecido. Então lhes disse: quem tem ouro, tire, dá-me-o, derrama-mo. E eu lancei no fogo e saiu este bezerro, né? Até mentindo aqui, porque ele foi lá e esculpiu o bezerro. Mas nós vemos que ele diz assim: não, eu atirei o ouro no fogo e saiu o bezerro. Está mentindo aqui, né? Que ele quis se livrar da culpa. E o texto continua: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara a sorte para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à estrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Veja, as outras tribos, irmãos, não se achegaram a Moisés, não demonstraram arrependimento. Mas ele diz assim: quem é pelo Senhor, se apresente até mim. Então nós vemos que
Então se ajuntaram a ele quem? Todos os filhos de Levi. Os filhos de Levi aqui foram aqueles que se arrependeram e que voltaram para o Senhor porque eles eram do Senhor. E no verso 27 vai dizer, os quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a sua espada sobre o lado, passai e tornai passar pelo arraial, de porta em porta, mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. E no verso 29 vai dizer assim, pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda a bênção. Veja, quando eles fizeram esse ato de se arrepender, quando eles fizeram esse ato de se achegar até o Senhor, quando Moisés disse, eles foram consagrados, pois eles mataram os idólatras. E esta expressão consagrar aqui, esta expressão bênção, ela nos remete o quê? A justamente essa consagração ao sacerdócio. As outras tribos perderam a bênção do sacerdócio, mas Levi tomou sobre si essa bênção. Então, aquele reino de sacerdotes que deveria ser lá no princípio, que Deus falou, se vocês obedecerem os meus mandamentos, então vocês serão uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes, isto foi perdido. Primeiro que os levitas não se tornaram reis, e as outras tribos não se tornaram sacerdotes, mas aqui a gente vê que o reino e também os sacerdócios vão ser divididos, porque depois nós vamos ver que Judá é que vai receber o reino e Levi vai receber o sacerdócio. Houve uma divisão nesta bênção, que eu quero mostrar para você, que Deus ele vem restaurando ao longo dos tempos. E esta questão que as pessoas não percebem, que houve uma divisão sim, relativa à bênção, que ela vai ser dividida para as tribos, mas existem 3 tribos especiais aqui, que eu quero falar para você, que na verdade elas representam aspectos da profecia. Quando você pega as 12 tribos como um todo, você vai formar o Filho de Deus. Pegando-se todos os nomes das 12 tribos e você pegando nome por nome, você vai formar um nome que vai dizer mais ou menos assim, eis-me um filho, pois o Senhor nos julgou e nos uniu a Ele. É mais ou menos isso. E você vai ter a formação do Filho de Deus no nome das 12 tribos. É muito tremendo, eu não anotei aqui, mas a gente vai falar num outro vídeo com mais calma sobre isso. Por isso eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas existem 3 tribos aqui que tem 3 coisas muito importantes que nós precisamos entender. Você vai ver que existe uma grande ligação entre Judá e Levi, que muitas pessoas não percebem. Olha que interessante, porque nós vemos, irmãos, que Deus falou que eles seriam uma nação sacerdotal. Mas também diz que ele seria um reino de sacerdotes. Portanto, fala de reino e fala de sacerdotes. Agora, nós temos que entender, como eu falei agora há pouco, que Levi não se tornou rei. E nem Judá vai se tornar sacerdote. Mas olha o que vai dizer no verso 8 de Gênesis capítulo 49. Judá, os teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. E de teu pai se inclinarão aqui. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Então você está vendo que o reino está aparecendo aqui em Judá. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Apontando para o quê? Para as outras tribos. Né? Mas está mostrando que há um reino que veio aqui para Judá. E continuando, Judá é um leãozinho da presa, subsiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olha que interessante. A bênção de reino, a promessa de reino e as profecias de reino estão aqui em Judá. Por isso que ele diz, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão dentre os seus pés, até que venha Siló. Existe um texto, um estudo que eu fiz há muito tempo atrás, que eu trato deste ponto aqui, né? Porque nós vemos que no tempo da vinda de Cristo, o reino não estava sobre Judá, mas pelo contrário, nós vemos que Herodes, que não era da tribo de Judá, estava reinando sobre Israel. Ele era o rei de Israel naquele contexto. Mas lá em Gênesis 48, verso 19, diz o seguinte sobre Efraim. Mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, falando de Manassés. Também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele,
e a sua descendência será uma multidão de nações. Aqui é aquele momento quando Jacó está diante de José e ele pega os dois filhos de José e ele vai abençoar e vai dizer que Manassés vai ser uma nação, porém Efraim vai ser uma multidão de nações. Então Judá recebe o reino, mas Efraim recebe o quê? Recebe essa bênção de ser uma multidão de nações. Só que o que nós entendemos, irmãos, que aqui a bênção ela foi de uma certa forma dividida. Por que dividida? Porque veja, quando Deus ele fez a promessa para Abraão, Isaac e Jacó, quando ele faz a promessa, nós vemos que não havia divisão na bênção. Porque Deus fala que a descendência de Abraão seria uma multidão de nações e de que da descendência de Abraão sairiam povos, tribos, reis procederiam de Abraão. Então você percebe que lá em Abraão a bênção ela não apresentava essa divisão. E do mesmo modo o sacerdócio também estava em Abraão. Então, quando nós vemos que Deus mostra que viria um reino dos descendentes de Abraão, que viria uma multidão de descendentes de Abraão, no mesmo contexto ele também mostrava que a nação que procederia de Abraão seria uma nação sacerdotal. Mas quando as 12 tribos vêm, elas se manifestam, Deus mostra essa divisão da bênção. Judá vai levar o reino, Efraim vai ser uma multidão de nações e Levi vai receber o sacerdócio. Só que eu quero mostrar para você que depois Deus vai unir todas essas bênçãos, tudo isso num lugar só. Porque nunca foi da vontade de Deus que houvesse isso, mas Deus ele coloca de forma tipológica nestas tribos, nestas pessoas, aquilo que forma o todo. Lembra que eu falei para você que as 12 tribos, o nome das 12 tribos forma o Filho de Deus? Assim também, dentro do Filho de Deus, dentro das tribos que fazem parte do Filho de Deus, nós temos essa relação da completude da bênção. Existe uma questão que poucas pessoas percebem que eu quero mostrar para você. Se você olhar na Escritura, nós temos 3 Josués que são importantes. Existem 3 Josués na Escritura que são extremamente importantes, que eles são a imagem do Filho de Deus. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu mostrei para você que existe o reino que está apontando para a tribo de Judá. Eu mostrei para vocês que nações está apontando para onde? Para Efraim, e eu mostrei para vocês que o sacerdote está onde? Em Levi, consequentemente em Arão. Mas quando você olha para a Escritura, eu quero mostrar para vocês que aqueles que entrariam dentro da promessa, da relação, da ressurreição, eles vão estar com tudo isso sobre si. Vão ser multidões de nações, vão ter o reino e serão sacerdotes. Então vamos olhar para os 3 Josué. Irmão, o primeiro Josué que nós vamos ter na Escritura, nós vamos ver no livro de Números, e nós vamos ver aqui em Êxodo também, que vai ser dito que o nome de Josué era Oséias. Aquele Josué que tem um livro chamado Josué, que vai ser aquele que vai continuar o trabalho de Moisés. Antes dele ter o seu nome trocado para Josué, ele tinha o seu nome como Oséias. E Oséias é o nome de um dos profetas que vai falar muito da casa de Efraim e da relação da divisão do reino. E Oséias era o nome que Josué tinha quando não havia sido trocado o seu nome. Do mesmo modo como Deus trocou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, ele também troca o nome de Oséias para Josué. E nós vamos ver que lá no futuro vai se manifestar um profeta chamado Oséias, que vai tratar muito da casa de Efraim. E nós vemos que Josué era da casa de Efraim. E olha que interessante, o rei que tem o seu reino desfeito da casa de Efraim, que vai dar fim à casa de Israel, justamente é um rei chamado Oséias. Então, o termo Oséias, Josué, muitas vezes que você vê o nome de personagens repetindo, Deus não está colocando isso sem um sentido. Mas existe um sentido. O Josué, ou melhor, o Oséias que está apontando lá no início, que era o nome de Josué, ele tem uma ligação sim com Oséias, que vai estar apontando lá no livro de Oséias, e também tem uma ligação com o rei Oséias, que vai dar fim à casa de Israel. Veja, Oséias é sempre ligado a Efraim, por isso um profeta chamado Oséias, que fala muito de Efraim. Deus mostra o profeta Oséias trazendo ameaças sobre Efraim, que o reino de Efraim acabaria, que a casa de Israel acabaria, justamente porque ele estava mostrando que seria por meio de um rei chamado Oséias que teria seu fim. Então, quando você vê Josué, que ele tem o nome de Oséias, representa o trabalho que Deus faz no sentido de Oséias.
Assim como Oséias teve aquela mulher que foi uma adúltera, Deus estava mostrando que também isso demonstra que antes da encarnação, aquele Oséias representava o próprio Filho de Deus. E quando Oséias tem o seu nome trocado para Josué, mostra que aquele homem, mostra que Deus se faria homem e receberia o nome de Josué, Jesus. Quero fazer um vídeo mais explicando isso com calma, tá? Que não é o foco aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Nós vemos que Josué, ele vai ser da tribo de Efraim. Agora, um outro Josué que nós vamos ver é o Josué da tribo de Levi. Quando você vai para Zacarias, nós vamos ver que lá vai se manifestar um Josué. E este Josué, sendo da tribo de Levi, descendente do sacerdote Zadok e filho especificamente do sacerdote Josadaque, nós vemos que ele vai ser sacerdote, mas vai se chamar também Josué. Então nós estamos vendo aqui um levita chamado Josué e um efraimita chamado Josué. Lembra que eu falei para você da bênção das nações, que está em Efraim, e da bênção do sacerdote, que está em Levi? Então nós vemos dois Josués com estas bênçãos. E é muito interessante que lá em Zacarias capítulo 3 e capítulo 6, nós vamos ver que vai falar que o Josué, que ele vai ser rei, ele vai receber uma coroa e ele vai ser sacerdote e rei ao mesmo tempo. Mas, irmãos, isso não aconteceu. Nós vamos ler o texto daqui um pouco mais, tá? Então nós temos esses dois Josués. E o terceiro Josué, que é da tribo de Judá, irmãos, esse é o próprio Jesus Cristo. Jesus esteve diante dos homens, sendo descendente de Davi, descendente de Judá, ele foi o terceiro Josué. Então nós vemos aqui um Josué da tribo de Efraim, um Josué da tribo de Levi e um Josué da tribo de Judá, que fala de reino, sacerdote e nações. Tudo isso está apontado nestes três Josués. E você precisa entender isso por quê? Porque Deus está mostrando um Josué como sendo Efraim para mostrar que Cristo seria participante de multidão de nações. Nós temos que ver que tem um segundo Josué da tribo de Levi para demonstrar que Cristo teria o sacerdote. E nós temos um outro Josué, que é o próprio Jesus, que seria da tribo de Judá, para mostrar que ele teria o reino. Então, nós vemos que esses três Josués estão ligados também em uma questão. O Josué que vai introduzir o povo na terra é da tribo de Efraim, e Cristo, que é da tribo de Judá, que é o Josué também, nos introduz também na promessa. E nós vemos também que quando o povo está saindo da Babilônia, saindo do cativeiro da Babilônia, o sacerdote que estaria lá era Josué. Então sempre tem essa ligação do povo estar saindo do cativeiro, saindo daquelas terras onde eles estão sendo escravizados, e Cristo faz isso. Portanto, Deus está falando aqui de reino e sacerdócio. Então, por que eu estou falando aqui de Melquisedeque? Porque eu estou falando do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque tem tudo a ver com esta relação de textos, essa relação de reino e essa relação de sacerdotes. Lembra que eu mostrei para você que Deus ele queria fazer uma nação sacerdotal, ele queria fazer um reino sacerdotal, mas por causa da desobediência das tribos de Israel, o sacerdócio caiu nos levitas. E o sacerdócio caindo nos levitas, nós percebemos que aquele propósito inicial de Deus ele não se cumpriu. Mas Deus já dava testemunho de antemão, por meio de Melquisedeque, que a vontade dele sempre foi que houvesse um reino sacerdotal. Agora veja o que diz em Gênesis, capítulo 14, verso 17, pois diz o seguinte: após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então olha que interessante aqui, no verso 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Vê que interessante aqui essa frase que aparece aqui? Nós vemos que diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Irmãos, Melquisedeque significa rei de justiça.
E nós vemos que também é dito que ele era rei de Salém. Então, ele era rei de justiça, mas também ele era rei de Salém. Salém significa paz, vem de Shalom. E esta cidade de Salém, irmãos, muitos entendem que significa o quê? A Jerusalém antes de os israelitas tomarem posse de Israel. Mas isso é um equívoco, porque a Jerusalém, que é da terra, não está falando desta Salém aqui. Mas esta Salém, eu fiz um vídeo sobre isso, que vai estar lá no final, que eu já falei para vocês, onde eu explico isso com calma. Esta Jerusalém aqui é a Jerusalém do Alto. Muitos confundem achando que Melquisedeque era um cananeu ou qualquer outra pessoa que vivia na região dos cananeus, mas esse é um tremendo equívoco, porque a palavra diz que Melquisedeque não tinha princípio de dias nem fim de existência e permanece eterno. E é dito que não fala de sua genealogia. Portanto, ele é, irmãos, uma teofania do próprio Filho de Deus, tá? No vídeo que eu falei, eu falo sobre isso. Então você precisa ver lá. O dia que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Tá lá no final, vou deixar para você entender melhor aqui. E foi neste momento que Melquisedeque, ele vai mostrar assim, irmãos, por mais que alguns irmãos não entendam, vai mostrar para Abraão a cidade da Nova Jerusalém. Muitos pensam que aqui está falando de um momento qualquer, onde ele simplesmente viu o rei Melquisedeque como se ele fosse um cananeu qualquer, mas esse é um tremendo equívoco, irmãos. Melquisedeque mostrou muitas coisas para Abraão. Abraão, ele teve ciência da Nova Jerusalém, por isso que é dito que ele esperava a cidade que tem fundamentos. Esse é um ponto muito importante para você entender aqui. Mas aqui nós vemos algumas questões muito importantes, irmãos. Pois é dito assim, que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e era sacerdote do Deus Altíssimo. Veja, ele trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Este pão e vinho, irmãos, você pode perceber que Cristo faz isso na sua ceia. Na última ceia, antes da sua morte, ele diz, esse é o pão, é o meu corpo. E ele fala, este é o vinho que foi, o sangue que foi derramado por muitos, o sangue da nova aliança. Melquisedeque estava trazendo uma relação com a nova aliança aqui, demonstrando aquilo que Cristo faria, e Abraão foi participante disso, mostrando que a sua descendência seria participante disso. Mas uma coisa que nós vemos que é muito importante aqui é que Melquisedeque, ele vai ser chamado de rei, mas também vai ser chamado de sacerdote. O que você está vendo aqui, irmãos? Uma relação do sacerdócio e do reino. Lembra que eu mostrei para vocês em Êxodo 19 que Deus disse que se Israel obedecesse os mandamentos do Senhor e fizesse a sua vontade, então ele seria uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes. Deus literalmente estava oferecendo para eles o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdote aonde se falava de reis. Mas por causa da desobediência, nós vimos que o sacerdócio agora vai cair em Levi. Mas esta sempre foi a vontade de Deus. E eu falei para você que existe uma relação de Efraim, Judá e Levi. Agora eu quero mostrar para vocês, irmão, uma relação de que haveria um sacerdote segundo a ordem de Judá. Vamos para Hebreus capítulo 7, a partir do verso 11, que vai dizer o seguinte para nós. Hebreus 7:11 diz o seguinte: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante ao sacerdote, o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Lembrando que a expressão lei aqui é a primeira aliança, ou seja, foi por meio do sacerdócio levítico que o povo recebeu a primeira aliança, que necessidade haveria ainda de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Veja, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Que se a perfeição tivesse vindo por meio do sacerdócio, segundo a ordem de Arão, segundo a ordem de Levi, então não haveria necessidade de se levantar outro sacerdote, que nem está se falando lá no Salmo 110. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, muito tempo depois que o sacerdócio de Arão foi estabelecido, Deus prometeu que se levantaria outro e que seria chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque ele vai aparecer muito antes do sacerdócio de Levi, e ele vai ser chamado de rei também. Percebe que Deus está dando um vislumbre novo para nós aqui, mostrando que aquilo que era lá no passado está sendo restaurado? E continua no verso 12, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então,
Veja uma coisa aqui, irmãos, quando ele fala, quando se muda o sacerdócio, você tem duas coisas aqui importantes. Aqui mudar o sacerdócio não é necessariamente trocar um sacerdote pelo outro, mas aqui ele está falando no sentido de quando se troca a ordem sacerdotal. A primeira ordem era a ordem de Arão, a ordem de Levi. Então, quando se muda de uma ordem, ou seja, de Arão para Melquisedeque, também vai ter que haver mudanças na lei. A lei precisa ser mudada, porque a primeira lei não falava, né, de reino sacerdotal, mas essa segunda lei, que é a segunda palavra, segundo o Espírito, ela fala de reis e sacerdotes. Então, há mudanças nessa lei. Por isso que fala, pois quando se muda, ou seja, se troca a ordem sacerdotal, necessariamente também há mudança de lei. E é muito interessante, irmãos, que na lei dizia que quando uma pessoa cometesse uma injustiça, matasse um irmão sem querer, matasse o seu próximo sem querer, esta pessoa que matou o seu próximo sem querer, ela deveria ter a cidade de refúgio, e nesta cidade de refúgio ela deveria permanecer lá até que o sumo sacerdote morresse e viesse outro no seu lugar. Isso está falando tipologicamente da troca de um sacerdote. E aquele lugar de refúgio, irmãos, ele representava justamente uma relação com o local dos mortos, porque ele foi levado até o lugar dos mortos e ele só vai sair de lá quando se troca o sacerdócio, porque ele foi justificado. Então existe essa relação aqui, mas que não é o foco do estudo. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo no qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Olha que interessante isso daqui. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo do qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Moisés não atribuiu sacerdócio a nenhum judeu, a nenhum homem da tribo de Judá. Mas lá nos Salmos, quando diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Deus estava falando com aquele que se levantaria da tribo de Judá, que seria descendente de Davi. Percebe o terceiro Josué que eu falei? Porque Josué e Jesus é o mesmo nome, só que traduz por Josué ou traduz por Jesus, mas basicamente é o mesmo nome, Yeshua, Yehoshua, Jesus. Se você pegar no grego ou no hebraico, ou Yeshua no aramaico. Então Moisés nunca fez qualquer tipo de consagração e não levantou descendentes de Judá para serem sacerdotes. Mas Deus estava aqui demonstrando, levantando sacerdotes que eram da tribo de Judá. E no verso 15 diz o seguinte: isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal. O que significa isso? Irmãos, que aquele sacerdócio de Levi foi instituído segundo a ordem carnal, segundo uma lei carnal. E o que isso significa, meus irmãos? Carnal porque era um mandamento que tinha seu fim. Porque sempre quando um sacerdote morria, aquele sacerdócio era desfeito e vinha outro no lugar dele. Por isso carnal. A carne morre, são coisas terrenas, são coisas que morrem. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Veja, os sacerdotes levitas, eles morriam, mas o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é eterno, porque justamente Melquisedeque era o próprio Filho de Deus que apareceu e ele é eterno. Então o que isso significa? Que quando nós herdamos o sacerdócio de Melquisedeque, também fala da vida eterna. E continuando mais no verso 17, portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Veja a expressão para sempre. E isso fala de uma coisa eterna. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, ou seja, os sacerdotes levíticos, o sacerdócio levítico, o mandamento carnal que instituía homens que morriam foi revogado, foi desfeito. Se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança de superior pela qual nos achegamos a Deus. E visto que não sem prestar o juramento, porque aqueles que sem juramento são feitos sacerdotes,
mas este com o juramento, porque aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Irmãos, ao terceiro dia o Senhor desceu no Monte Sinai e fez uma aliança com o povo. E esta aliança vai ser tipificada como num casamento. O próprio Senhor casou com o seu povo no Monte Sinai, mas se o marido morre, a aliança é desfeita e ele ressuscita para fazer uma nova aliança, desfazendo aquela aliança. Por isso que muitos mandamentos que eram ditos que eram eternos, quando o marido morre já não existem mais, porque já não há mais aquele casamento. E agora a aliança foi desfeita para que outra aliança tomasse posse. E a diferença do sacerdote levítico é que os sacerdócios levíticos eles morriam, mas o sacerdócio da ordem de Melquisedeque ele não morre. E a diferença é que ele também é chamado de rei e sacerdote. Agora, eu quero dizer para você uma coisa, irmãos. Nós olhamos para a lei e nós vemos que os sacerdotes da ordem de Arão, os filhos de Arão, eles foram consagrados, assim como seu pai foi quando Arão foi consagrado, também os seus filhos foram consagrados a sacerdotes. E no verso 1 vai dizer assim de Hebreus 7, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça e depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, e que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Veja, sacerdote para sempre, fala-se de eternidade. E como eu disse, os filhos de Arão, eles foram consagrados juntamente com seu pai. Os filhos de Arão foram consagrados, tiveram as suas vestes ungidas quando Arão recebeu o sacerdócio. E do mesmo modo, irmãos, eu quero dizer para você que assim como Arão teve a unção dos seus filhos, Melquisedeque também vai ter a unção dos seus filhos. Porque o texto vai dizer o seguinte, meus irmãos, porque é dito sobre Cristo e sobre nós, diz assim, eu outra vez porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui, estou, e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, destes também, ele igualmente participou para que sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Irmãos, nós somos, por meio da palavra, por meio do Espírito, nós também somos filhos de Cristo. Assim como Arão, ele tinha os seus filhos que foram consagrados, assim também quando nós estamos em Cristo, nós somos feitos filhos de Cristo também. Porque a Nova Jerusalém é a nossa mãe, e a esposa de Cristo é a Nova Jerusalém, e nós somos filhos da Nova Jerusalém. Do mesmo modo como Oséias teve seus filhos, que são povo de Deus, que são filhos de Deus, assim também nós nos tornamos, pela fé, filhos de Cristo. Porque diz em Isaías 53, verso 10, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, ou seja, a sua descendência, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Irmãos, olha que interessante. Vamos pegar aqui uma tipologia. Cristo é o esposo. Cristo é o esposo, a igreja é a esposa, e esta igreja vai ser chamada da Jerusalém do Alto, da Jerusalém que vem do alto, e nós somos chamados de filhos desta Jerusalém. Então, de forma tipológica, Cristo representa também nosso pai, e a Jerusalém representa a nossa mãe, e os filhos deste casamento somos nós. Porque o coletivo, irmãos, do povo é representado na Nova Jerusalém, mas o singular, cada indivíduo representa os filhos. Nós somos filhos de Deus, mas tipologicamente neste casamento, nesta aliança que existe, nós também somos filhos de Cristo. Então, do mesmo modo que o sacerdote Arão, que os sacerdotes de Arão, os seus filhos eram consagrados, assim também nós fomos. Por quê? Ainda que nós sejamos filhos, nós também somos a esposa e nós somos o corpo. E a cabeça não é consagrada sem que o corpo fosse consagrado também. E é muito interessante que esta expressão que fala do sacerdote, levitas, Levi, vem da palavra lavá, que significa
unidos. Nós fomos unidos a Cristo, nós nos unimos a Cristo. Portanto, quando Deus fala de união, de unir-se ao Senhor, você tem a palavra Levi dentro desta expressão. Então, quando você se une ao Senhor, você se faz um com Ele, você se torna Lavá, Levi com Ele. Lembra que eu falei para você que Cristo, ele está sendo apontado como Josué da tribo de Efraim, porque Cristo é apontado como Efraim. Você pode ver que Cristo é apontado como Josué da tribo de Levi, que era o filho do sumo sacerdote de Josadaque, lá em Zacarias, e Cristo também é de Judá. Portanto, em Cristo nós somos Efraim, nós somos Levi e nós somos Judá. Por isso que é dito que o judeu verdadeiro é aquele que é interior, que o seu coração foi circuncidado. Mas também é dito que nós somos filhos de Abraão, porque Abraão se tornou pai de numerosas nações, e essas numerosas nações está falando de Efraim, mas a Bíblia fala que nós também somos um reino sacerdotal. Sacerdotes fala de Levi porque nós fomos unidos ao Senhor. E agora veja o que diz no Salmo 133, um salmo que é conhecidíssimo, mas que muito poucas pessoas conhecem. Diz assim: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Veja, a palavra unidos, união, ela vai apontar também para essa união que foi feita no Senhor Jesus Cristo, porque nós estávamos separados. Irmãos, essa expressão, ó, quão agradável viverem unidos os irmãos, ele está falando justamente da união das duas casas. Efraim e Judá que se unem em uma vara só. Então, Levi também significa essa união, Levi, Lavá, a união do povo de Deus, unir-se ao Senhor. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce da barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Irmão, isso aqui é tremendo, porque está apresentando o Cristo aqui. Quando Arão ele foi ungido com aquele óleo na sua cabeça, aquele óleo desce pelo corpo e vai ungir o corpo junto. Isso aqui está falando do próprio Cristo, porque Cristo teve o Espírito Santo derramado sobre a sua cabeça e o Espírito desceu sobre o seu corpo. Portanto, quando ele foi ungido com o Espírito, nós também, que somos o seu corpo, também fomos ungidos. Assim também, quando Arão foi ungido, os seus filhos foram ungidos. Assim, quando Melquisedeque foi ungido, os filhos de Melquisedeque também foram ungidos. E diz mais no verso 3, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção. É vida para sempre ou vida eterna. É o Espírito Santo, irmãos. O que tem a ver vida eterna com o óleo descer sobre a cabeça? Literalmente não tem nada a ver, porque aqui ele está falando do óleo de vida, que é o Espírito Santo. Então, o óleo descia sobre Arão, assim como o Espírito que desceu sobre Cristo foi derramado sobre a igreja. Por isso diz em Atos capítulo 2, verso 32, o seguinte: a este Jesus Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, e exaltado, pois, à destra de Deus, lá que fala no Salmo 110, tu és sacerdote para sempre, recebendo a promessa do Espírito Santo, e derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Irmãos, quando Deus fala, tu és sacerdote para sempre, Deus está ungindo a Cristo, e aquela unção está descendo pelo corpo, e nós recebemos o Espírito. No dia de Pentecoste, Cristo estava sendo ungido com o Espírito Santo para ser sacerdote, e isso foi derramado sobre nós.